Fala galera, Matheus Appiello aqui, em mais um episódio aqui do nosso podcast, o Podgrowth, podcast que a gente vai falar sobre empreendedorismo, marketing, vendas no geral. E hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ele que tem mais 15 anos no setor de vendas, também é fundador da Pipe Lovers, Gustavo Pagotto. Pô, valeu aí pelo... Obrigado, cara, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, poder compartilhar um pouquinho mais da minha experiência sobre vendas e um pouco sobre empreendedorismo, que eu venho me arriscando nesses últimos 3 anos aqui. E, cara, muito legal estar aqui. Eu brinco que todos os dias é mais um dia, mais um conteúdo. Vamos lá tentar compartilhar, porque sucesso em vendas é resultado de evolução diária. É isso aí, isso aí. Ó, pra gente começar, Gustavo, o negócio é o seguinte, aqui eu falo pra gente se conectar com a galera, tem que ter uma quebra de gelo. Essa quebra de gelo é você contar uma curiosidade pra galera. Essa curiosidade tem que ser uma coisa comprometedora, que te deixou numa situação meio tensa e tal. Sei que o pessoal já tinha te pedido pra você já pensar aí. Acredito que você tenha preparado algo bom aí pra gente. Cara, o que mais tem na minha trajetória é histórias comprometedoras, arriscadas e que geram uma certa vergonha. Um dia eu vou escrever um livro, talvez, sobre isso. Mas histórias. Acho que tem 2 histórias que dá pra dizer que são bem marcantes, né? A primeira é mais simples, depois eu vou para oficial. As 2 têm a ver com o nome da minha empresa, né? A razão social da minha empresa, ela é QMR2. Porra. Que nome é esse? Significa quanto mais risco, menos risco, né? Ou seja, esse é um negócio que ao longo da minha vida de vendas eu fui falando, cara, assim, a gente tem que concentrar o nosso risco num lugar só. Quanto mais risco tiver, mais energia você vai colocar, né? Então, esse negócio de nome de empresa tal, isso não é a parte engraçada da história. Quando eu comecei a Pipe Lovers, a gente queria criar uma empresa de uma comunidade de educação para vendas. Legal. E, na verdade, não sabia muito bem que nome que ia ser. Eu já era mentor lá do G4 Educação e fui voltando um pouco atrás no tempo, né? Eu trabalhei uma época no LinkedIn, eu tinha uma equipe de vendedores lá. E naquela época, a maioria desses vendedores estavam todos solteiros. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um CRM para gestão de contatinhos. Caralho. Né? Aí, na época eu namorava, mas era o gerente deles. Falei, eu vou armar aqui o CRM. A gente pegou uma versão gratuita do Pipe Drive, né? E montamos ali e tal, botei para os caras usarem e eles iam colocar... Já tinha a API com o Tinder? Não, eu falei, mas isso, os caras geravam demanda no Tinder, no WhatsApp, na balada. Imagina você gerir. Qual é o seu ciclo de vendas do contatinho? Pô. Qual o perfil Qual o melhor canal? Qual o melhor canal? Qual o perfil de contatinho ideal? Né? Qual foi o seu custo de aquisição do contatinho? Pô, isso aí é foda. Pô, ia ficar uma baita plataforma. Só que, obviamente, não deu certo. Por quê? Porque vendedor não preenche CRM, os caras não preencheram o CRM e aí não deu certo. Mas eu fiquei com... O nome que a gente deu para esse aplicativo era o Pipe Lovers, né? Então, esse foi o nome original. Aí, cara, fiquei com esse nome na cabeça. Pô, esse nome é muito legal, preciso ter uma coisa com isso. Aí evoluiu, falei, comecei a comunidade. Puta, que nome que eu vou dar pra comunidade e tal. Aí o primeiro nome foi K31, que era Cafeína 31. Energia pra você bater a meta antes do dia 31. Boa. Esse era o primeiro nome. X, não pegou. O segundo, vamos pra WAP. Work and Progress. Ninguém conseguia falar o negócio. Falei, não, vai ser Pipe Lovers mesmo. A gente começou a usar uma plataforma de conteúdo, que é a Rubla, né? Onde a gente usava... E para criar a empresa, o produto, você ia lá, cadastrava o produto, beleza. X, não tinha dominado o negócio. Começou, vamos lá, vendendo e tal. E, a gente já tinha cliente, já estava faturando, já tinha a minha razão social, que era o QMR2 lá, né? E... um belo dia, agora a gente precisa ter e-mail, precisa ter site, coisa de infoproduto, né? No começo não tem nada. Beleza, vamos registrar o domínio, né? Qual o domínio que a gente quer? pipelovers.com.br, pipelovers.com. Já tinha pipelovers.com. Falei, não acredito, cara. Como que já tem esse domínio? O que é esse domínio? Pipelovers.com é um site pornô gay nos Estados Unidos. Aí, cara, eu falei, ferrou, cara. Como é que a gente vai explicar isso aqui? E para ajudar, além de tudo isso, além da gente ser os amantes do cano, né? Pipe tem a ver com cachimbo. Então, assim, amantes do cachimbo, amantes do cano, cara, a gente não conseguia cadastrar a Pipe Lovers na Meta. No Business Manager da Meta, porque, esse cara tá vendendo pornografia e drogas. Eu falei, cara, assim, esse cara tá todo errado. Enfim, resumo da história, foi isso. Tanto que no começo da Pipe Lovers eu fui pro
Eu fui lá no RD Summit, né? Bem no modelinho Guerrilha 2022, logo no ano que a gente tinha começado, eu fui com uma camiseta, né? Minha camiseta traz assim, o que é a Pipe Lovers? Não é motel, não é bordel, não é site de namoro, né? É uma comunidade de vendas B2B. Então, cara, essa é a minha história aí que... Caraca, então o nome surgiu... Pô, muito boa a história, muito bom. E conta pra gente aí, Gustavo, o que é a Pipe Lovers, pra quem não conhece, né? Cara, vamos lá, assim, quando eu fiquei durante 15 anos no mundo corporativo, né? Eu comecei minha carreira como trainee de vendas da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, depois eu fui trabalhar na TOTUS, fiquei 7 anos na TOTUS, trabalhando com os primeiros produtos de software as a service, e depois fui pro LinkedIn, trabalhei no LinkedIn cuidando do produto do LinkedIn Sales Navigator, né? Pô, Sales Navigator. Microsoft comprou o LinkedIn, cara, assim, e depois fui para Acreditas e cuidei de um time lá de mais de 200 pessoas. Cara, ao longo da minha carreira, eu sempre aprendi vendas na prática. Com muita gente boa, com profissionais capacitados. Toda vez que alguém me mandava para fazer um curso de vendas, eu ficava, cara, muito reticente. Né? Pô, muito mais do mesmo, né? Lá vem o consultor aí, esse cara não sabe qual que é a realidade. E aí eu fui convidado pelo G4 Educação para virar mentor dos programas de vendas lá. Eu já conheci o Alfredo, já conhecia outros mentores. O pessoal me chamou lá para virar mentor do G4 Educação. E falei, cara, porra, esse negócio de virar instrutor, mentor, não sei se eu quero ser essa pessoa. Porque não, cara, eu falei, eu não quero ficar dando aulinha de teoria. Não. Aqui no G4 você vai dar aula prática. Falou, pô, beleza. E aí comecei a dar aula e, abriu minha cabeça para um outro mundo da educação, que é a transformação que está acontecendo dentro desse mercado. E aí eu vi que eu tinha muito conteúdo para aportar. Mas, obviamente, falei, cara, eu não vou ser o emissor, eu não vou emanar conhecimento ao longo de toda a minha vida, eu preciso criar uma empresa, né? E eu sempre fui fascinado por negócios de receita recorrente, né? Meu pai, desde que eu nasci, foi empreendedor no mundo de tecnologia, de software. Então, para mim, cara, é empilhar receita todos os dias. Então, eu comecei a estudar modelos de negócio. E o modelo de negócio que fazia mais sentido para mim era modelo de comunidades. Então, quando eu juntei... Nessa época também já estava em alta o modelo de comunidades? Já estava em alta. Para mim, o que me deu o estalo, assim, tem uma comunidade nos Estados Unidos que chama Reforge, que é uma comunidade de Product Marketing que custa $2.000 por ano por usuário. Falei, opa... $2.000, se eu tiver uns 1.000 usuários aqui, $2 milhões, eu acho que... Dá para brincar. Dá para começar a pagar o leitinho das crianças em casa. Né? Falei, acho que dá para começar, não demanda muito investimento. Então, qual era a proposta inicial da Pipe Lovers? Eu vou ser uma comunidade de educação para profissionais de vendas, onde você vai aprender todos os dias. Não é curso, não tem começo, meio e fim. É infinito, porque vendas você precisa se capacitar todos os dias, como se fosse um atleta de alta performance. Você quer ser um vendedor de alta performance, você precisa... Treinar todos os dias. Treinar todos os dias em alta performance. Bom, começamos como uma comunidade, vendendo para pessoas físicas, rodamos durante foram uns 3, 4 meses para botar o produto no ar, rodamos aí mais uns 6 meses vendendo para pessoa física, mas aquela desgraça de vender para pessoa física que vende, cancela... Tem que cuidar do churn. Do churn, o LTV e tal, e eu acreditava que tinha que ser um modelo onde o cara pagasse mensal. Porque, cara, você tem que continuar, você tem que fazer parte da comunidade. Tá. Né? Então, inicialmente, vocês não começaram vendendo plano anual ali. Não. Só o mensal. A gente até tinha, mas o nosso foco era vendendo mensal, até pra gente pegar os feedbacks rápidos. E eu tinha uma tese que eu queria vender nisso para empresas. E aí, quando a gente deu 1 ano de empresas, a gente lançou a oferta Pipe Lovers para empresas, que é o que a gente se transformou hoje, foi o que a gente fez em 2024. Então, hoje vocês são muito mais B2B mesmo. A gente é uma universidade corporativa de vendas para empresas que querem ter o desenvolvimento dos seus vendedores todos os dias. Então, eu monto plano de desenvolvimento individual para todos os vendedores. Esses caras têm um ritual de treinamento online com a gente toda semana, específico para cada função, para pré-vendas, para vendas, para gestores, para pessoas de canais. E a gente ajuda esse gerente de vendas que não tem o hábito, o conteúdo e o orçamento dele a colocar ritual de treinamento em empresas pequenas e médias. O meu público é empresa que tem de 3 a 30 vendedores. Entendi. É aquelas empresas que não têm, geralmente, uma área de sales enablement, uma área de treinamento, e aí fica tudo nas costas do gestor. Esse gestor tem que fazer marketing, vendas, planejamento, implantar CRM, contratar pessoas. Treinar essa galera. A coisa mais importante que ele deveria fazer é treinar, mas é a última coisa que ele faz, porque se ele
não fizer o resto não para de pé. Exato. Então, a gente está com 2 anos e meio agora de operação, estamos com 300 clientes, Legal. empresas B2B. Então, cara, bem feliz desse modelo da gente estar conseguindo fazer, ajudar empresas a treinar seus times de vendas de uma forma contínua. Legal. E aí vocês mataram o modelo ali para a pessoa física. Ah, cara, tem lá, mas assim, sei lá... Não é o foco. Esse mês a gente vendeu 40 empresas com uma média de 5 a 10 usuários por empresa. Então, assim, a gente deve ter vendido uns 300 usuários novos. E no B2C a gente vendeu 12. Tipo assim, cara, tá lá no site. Se alguém quiser comprar, Entendi. pode comprar no pipelovers.net, não no pipelovers.com, né? Mas todo o nosso esforço é uma jornada B2B, a gente fala com o gestor da empresa, fala como vai ser o programa de desenvolvimento, a gente pega e ajuda... Fora isso, tem um conteúdo gravado lá. Sim, tipo, porque de temas assim, específicos. Toda semana, né? Como que é a nossa semana lá? Toda semana eu tenho segunda-feira aula para pré-vendas, terça para vendedor, quarta para gerente, quinta para pessoas de canais e parcerias. Aí você reúne todo mundo da comunidade ou é só daquela empresa específica? Por exemplo, Não, eu tenho todo 15 SDR. Pô, você vai As 300 empresas entra naquele consomem o mesmo conteúdo ao vivo. Então, a minha aula lá de segunda-feira sobre pré-vendas, para minha aula de segunda-feira de pré-vendas essa semana foi sobre como fazer o seu discurso de prospecção. Falamos sobre gatilhos, provas de valor e call to action dentro do pitch de prospecção. Tinha 120 pessoas ao vivo e isso vai para uma plataforma. Essa plataforma já tem mais de 500 horas de conteúdo. Legal. Né? E com a soma disso, a gente também tem fóruns de networking entre esses membros. Então, qual que é o desafio de uma empresa pequena? Empresa pequena, o cara tá lá isolado. O cara que é o líder de vendas ou SDR, pô, eu faço outbound ou inbound? Pô, não sei. Pum, entra lá no nosso grupo e fala, ó, galera, sou aqui uma empresa, sou uma agência e eu tô querendo fazer captação de clientes. Quem aí faz outbound também é mercado de agência. Então você gera todo um network ali dentro também. Gera um networking, gera um benchmarking, que na prática é isso, né, cara? Na prática é o conceito de comunidade. É isso, você vai aprender com os outros e tal. Então, acho que a gente conseguiu criar isso, que é um negócio muito difícil, né? Acho que estudei muito como comunidades crescem e se desenvolvem. A gente conseguiu sair desse zero para virar alguma coisa onde as pessoas, cara, seguem, têm paixão, elas se sentem parte de uma comunidade. Não é, pô, comprei o curso X lá, vi, beleza. E esses encontros ao vivo, eles ficam gravados depois? Fica tudo gravado, fica tudo dentro dessa plataforma, que hoje a gente usa a Rubla, né? Então vira o nosso portal de conteúdo. E isso criou pra gente, né? Isso é uma coisa que no começo da empresa eu sabia que era um diferencial competitivo, né? Quando eu fui começar a empresa, antes de, eu vou abrir um negócio, eu tenho um monte de funcionário, né? Cara, falei, não, deixa eu tentar virar digital influencer, que vai ser mais fácil e mais barato, né? Aí eu fui conversar com um amigo meu, que, enfim, é influenciador do mercado de gastronomia, ele falou, cara, a coisa mais importante de você ser influenciador digital, ou produzir conteúdo, é você salvar esse conteúdo. Porque esse conteúdo é um ativo que você vai carregando, é um ativo da empresa. Depois vai gerar cortes. Vai gerar corte, vai gerar resumo. Então, isso tudo, que pra gente eram aulas ao vivo, cara, foi o que virou. Hoje o pessoal pergunta, Pipe Lovers é o quê? Uma edtech, uma comunidade? Eu falei, cara, não, é um ecossistema de aceleração de vendas. Por quê? Toda semana eu dou 5 aulas com 5 experts diferentes. Essas aulas, automaticamente, quando acaba a aula, eu posto um resumo da aula nos nossos perfis das redes sociais, marcando esses nossos experts, isso reverbera. São sempre novos convidados. Sempre os novos. A gente tem mais de 500 experts que deram aula lá. Caramba. Essas aulas, elas geram... Todos os dias a gente tem a nossa newsletter, que é a Elevator Pitch, que já tem mais de 50 mil leitores. Esses leitores, dentro dessa newsletter, eu tenho patrocinadores. Então, hoje eu já tenho mais de 15 marcas de tecnologias de vendas que patrocinam a Pipe Lovers porque querem estar em contato com o nosso público, que são líderes comerciais. Qual que é o problema desse líder comercial, além de treinar o time? Eu preciso recrutar vendedores. Todo dia me mandavam essa mensagem. Pagoto, me indica um bom vendedor. Né? Eu estava perguntando pro seu time aqui antes da gente começar. Estou precisando contratar um social media. Né? Todo mundo precisa contratar alguém para crescer. Falou, opa, peraí. E se eu divulgar vagas de vendas dos meus 300 clientes na minha newsletter? Então, a minha newsletter eu divulgo meus patrocinadores, eu divulgo o conteúdo que eu tenho histórico e eu divulgo as vagas dos meus clientes. Então, os meus clientes conseguem contratar. Quando o meu cliente consegue contratar, o que automaticamente acontece? Ele contrata mais usuário para consumir o meu conteúdo. E aí o seu ecossistema... Então, o meu ecossistema vai girando dessa forma. Então, acho que isso é um pouco do que também eu vejo muito lá no G4, né? Assim, o que é o futuro dos negócios, das empresas dos negócios? Cara, é criar ecossistemas. Você traz o cliente... Hoje eu capturo o cliente pela educação, mas eu monetizo ele em várias outras pontas
que não necessariamente é ele pagando, né? Então eu monetizo ele através da atenção dele por ver uma marca, eu monetizo ele através do tamanho que eu tenho de social media, que isso vai crescendo, eu monetizo ele através de um recrutamento e seleção, que é um outro tipo de serviço que ele consome, né? Num futuro, a gente potencialmente vai virar um ecossistema de afiliados para essas marcas de tecnologia, porque todo mundo que chegou lá um dia vai precisar comprar uma ferramenta de VoIP, de CRM, de Sales Engagement, de BI, uma consultoria para montar playbook. Então, cara, a gente está começando a criar esse monstrinho ali legal. que eu tenho até dificuldade de falar, sua empresa faz o quê? Eu falei, cara, minha empresa ajuda as outras a vender mais. Acho que é isso. Legal. E assim, uma coisa que eu queria entender de vocês, né? Eu acho que o grande desafio quando a gente tem um treinamento online, ou esse sistema de comunidade, né? É o comparecimento. Uhum. Só que quando você tá falando ali com pessoa física, é muito mais difícil o comparecimento. Agora, eu acho que... a partir do momento que vocês começaram a vender B2B, eu acho que as próprias empresas criaram uma obrigação dos vendedores deles, né? De comparecer. Então, o comparecimento de vocês deve ser muito alto nesses encontros. Tem um negócio vivo, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de treinamentos corporativos, o maior erro das empresas é falar que isso é um benefício para o funcionário. Treinamento corporativo é obrigação. Obrigação. O que a gente prega dentro da Pipe Lovers é o seguinte, ó, você está contratando a Pipe Lovers como plataforma, como universidade de vendas. Então, você como gestor, qual é a sua obrigação? Você vai obrigar o seu time a assistir a aula ao vivo, no horário que a gente disponibiliza. Se for um horário que por alguma questão para a sua empresa não faz sentido, você vai definir um horário fixo que eles precisam assistir. Então, por exemplo, eu tenho lá a aula de vendedores toda quarta-feira, 1h da tarde. Ah, não, esse horário é inviável para os seus vendedores. Ok. Toda quinta-feira, 8h da manhã, é o horário onde todo mundo tem que assistir essa aula. Então, é mandatório. Treinar faz parte do trabalho. Exato. Isso que é uma coisa que gestores de vendas precisam ter consciência. E o segundo ponto, além disso, então, não é só que eu disponibilizo a plataforma. Muitos clientes vinham para mim e falaram, Pagoto, eu queria ver o relatório de participação, ou eu queria que você fizesse provinha. Eu falei, pessoal, você não vai chegar no cliente e mostrar um certificado de negociação e falar, eu não vou te dar desconto, olha meu certificado da Pipe Lovers de negociação. O resultado, ele vem no campo de batalha, né? O gestor, ele tem que colocar as coisas em prática. O gestor, ele tem que... O time dele vai consumir o conteúdo e a gente tem um ritual que a gente chama de Momento Pipe Lovers, onde todos os nossos clientes, o gestor, ele se reúne com o time dele depois para falar, ó, essa semana você viu uma aula sobre discurso de prospecção para pré-vendedores. Traz um resumo. O que a gente vai fazer aqui na prática? Então, ele sai da aula ao vivo, a gente tem um material complementar. Esse material complementar, ele usa para discussão junto com o time. O que nós vamos colocar em prática? Isso. Cara, meia hora. Se você conseguir colocar uma coisinha em prática toda semana, são 50 pequenas melhorias toda semana. E isso volta no que é o meu mantra, que é o quê? Sucesso em vendas e resultado de evolução diária. Toda semana, essa semana você melhorou um pouquinho do pitch. Semana que vem nós vamos falar de contorno de objeções. Na outra semana nós vamos falar de, cara, prospecção via LinkedIn. Nosso playbook. Cara, cada semana é um negocinho. Então, as pessoas têm essa expectativa de que vai resolver tudo de uma hora para outra. Mas a realidade é que empresas de sucesso, elas vão melhorando de pouquinho em pouquinho todos os dias. E eu imagino, Gustavo, que esse ecossistema de vocês deve gerar muita inteligência também do mercado, né? O que você vê hoje que os vendedores têm muita dificuldade? Cara, assim, a gente, quando começou, né, a produção do conteúdo, era uma coisa bem freestyle, né? Então... vamos sair fazendo um pouquinho de vamos tudo. trazendo as pessoas. Eu fui trazendo pessoas, eu tenho muito relacionamento no mercado de vendas, eu fui convidando as pessoas. Então, um grande aprendizado sobre vendedores é o seguinte, né? O vendedor, ele não precisa aprender técnica de vendas para vender mais. Bons vendedores, vendedores de alta performance, são aqueles que aprendem todos os dias em 4 dimensões. A primeira e mais importante é a visão de negócios. Ele precisa entender do negócio dele, do negócio do cliente dele, quais são as tendências desse mercado. Isso vai fazer ele vender. Técnica de vendas faz o vendedor ter aumento de produtividade. Então, prospectar, rapport, negociação, objeções, gestão de carteira, etc. Depois eu entro no terceiro componente, que é relacionamento interpessoal. As vendas B2B, que é o que a gente ensina lá, são cada vez mais complexas. Os comitês de compras estão maiores. Eu preciso influenciar diretamente dentro do cliente, dentro da minha própria empresa. Trazer o decisor para a reunião. O decisor, o comitê de compras. E, por fim, eu preciso ter autodesenvolvimento. A pessoa precisa saber gerir o seu tempo e informação. Ela precisa ter capacidade de inteligência emocional, resiliência, para não ter burnout. E ela precisa estar aprendendo todos os dias. Então,
o que eu aprendi nesse momento é o seguinte, o pessoal vem aqui dar uma aula sobre contorno de objeção. É importante? Mas é esses 4 pilares que fazem com que vendedores se desenvolvam ao longo do tempo. A gente expandiu isso para mais de 10 temas, 10 competências que viram 50 subtópicos. Então, cara, toda semana a gente treina um deles diferente. Então, acho que quando a gente pensa de tendência de vendedores, né, a coisa gira muito rápido. Né? Muda muito, né? Muito rápido, cara. 2 anos atrás, o ChatGPT vai mudar o mundo. Essa semana, cara, o ChatGPT acabou porque mais. já tem um chinês que mudou. Então, assim, é muito rápido. É muito dinâmico. Legal. E assim, eu imagino ali que deve ter várias empresas de vários nichos, né? Quais são os nichos que vocês trabalham hoje? Cara, assim, essa é uma pergunta que é bem interessante, né? A pessoa pergunta, vocês estão nichados em algum segmento? Quando você vai falar de educação, você tem 2 formas de fazer. Ou você vai ficar nichado num segmento, eu poderia estar nichado no segmento financeiro, no segmento imobiliário, no segmento de tecnologia, ou você pode dar treinamento de uma forma funcional, né? Eu vou dar treinamento para pré-vendedores, para vendedores, para gerentes de vendas. A gente optou por ir para uma vertente de descer num nível de treinamentos a nível operacional por funções, né? Então, a gente atende todos esses nichos. O que eu acabei de falar, né? Pré-vendedores, vendedores, gerentes e pessoas de canais. E a gente traz empresas de todos os nichos. Mas, naturalmente, do que a gente discute mais lá e o que a gente mais atrai? A gente fala muito do que está acontecendo no mercado de tecnologia e de serviços. Por quê? Por que você não faz conteúdo sobre o agro? Cara, pura e simplesmente porque o agro ele é muito menos desenvolvido em metodologias e práticas de vendas do que a indústria de tecnologia, né? A gente tem muita indústria lá, né? Aí a indústria fala, mas a gente trabalha aqui ainda com representante comercial, você não tem treinamento para representante comercial? Cara, a tendência na indústria é acabar o representante comercial. Aquele representante comercial que representa a sua indústria há 30 anos, agora ele está colocando o filho dele como preposto para continuar dando andamento. Não. Cara, você não tem que continuar fazendo a cagada que você está fazendo. Você tem que mudar. Então, a gente traz o que é de muita gente de tecnologia para falar do mercado de serviços, porque isso é o que tem de mais novo do mercado, o que tem de melhores práticas. E aí você vai adaptando também pro seu cenário. Adapta para sua realidade. Porque também isso tem um pouco a ver com qual é o meu ICP, né? Qual que é o meu perfil de cliente ideal. Quem é o meu cliente? Empresas pequenas e médias, que tem de 3 a 30 vendedores. Então assim, você quer contratar como referência. Se o cara for me contratar para dar um treinamento de meio período na empresa deles, eu dou. Custa 25 mil reais. Vocês fazem esse formato também, né? Cara, eu faço pontualmente, fazendo cada vez menos. Que acaba surgindo algumas oportunidades. Cada vez menos e cobrando cada vez mais caro. Eu vou lá na sua empresa para te dar um treinamento de 4 horas por 25 mil reais. Legal. Cara, com esses 25 mil reais, você treina um time de 30 pessoas por 1 ano na Pipe Lovers. O que é melhor? Cara, o cara ter acesso a 300 horas de conteúdo, ter 50 aulas ao vivo durante o ano, ter acesso a um grupo de benchmark ou ir o Jesus Cristo aqui para dar uma aula de 4 horas lá para fazer um milagre com os seus vendedores. Em 4 horas. Em 4 horas. Isso não vai acontecer. Então, e essa é a realidade dessas empresas que a gente resolveu atacar. Esses caras... que o perfil é diferente, né? A gente não tem... Assim, essa empresa pequena, ela não tem cultura. Assim, imagina, o cara que tem 5 vendedores, ele vai chegar pro dono da empresa e falar, eu vou contratar um cara aqui para dar um treinamento de 25 pau. Fala, amigo, você tá maluco? 25 pau é a folha de pagamento desses 5 caras aqui no mês inteiro. Não faz sentido, né? Então, é um pouco do que a gente encontrou. Óbvio, tem empresas maiores que tem mais times maiores, que tem outras visões de investimento. Aí até faz sentido você fazer alguma coisa mais personalizada. Mas aí você já tem escala, né? Então, para esse perfil de empresas que a gente resolveu atacar, eu brinco que é o seguinte, né? Quando a gente foi encontrar, qual foi a forma que a gente encontrou o perfil do cliente ideal da Pipe Lovers e como a gente criou o nosso discurso de vendas? A gente usou uma metodologia que chama Win-Loss Analysis. Todos os clientes que fechavam comigo, eu ia para ele e perguntava o seguinte, por que você comprou de mim e qual foi a sua jornada? Né? Legal. E a resposta do que a gente descobriu era o seguinte, cara, eu contratei vocês porque eu sei que treinar é importante, eu não treino o meu time porque eu não tinha tempo, eu não tinha conteúdo e eu não tinha uma linha de orçamento aqui na minha empresa. Eu falei, maravilhoso. Maravilhoso. Então, assim, eu tenho conteúdo, eu disponibilizo isso na agenda do cara e
os meus pacotes começam a partir de R$349 por mês. Falei, cara, se você não tem R$350 por mês... Isso para quantos usuários? A partir de 3 usuários. Então, o nosso usuário custa, na média, R$100 por mês, o mais caro. Com a escala, ele vai aumentando. Então, assim, cara, se você não tem 100 conto para treinar seu vendedor, eu brinco com os nossos vendedores lá. Coisa muito Se o cliente falar que ele tem um problema de budget para pagar R$350 para 3 vendedores... Cara, fala pra ele assim, você tá precisando de uma ajuda, manda seu Pix aí que eu vou te ajudar, cara. Porque, pô, você não tem 350, cara, fecha empresa, bicho. Assim, você tá com uma coisa muito errada se isso é um problema pra você, cara. Sem conto é o que um vendedor gasta de Uber indo e voltando pro cliente, né? É irrelevante dentro da empresa. Então, é uma decisão se a empresa quer ou não treinar os vendedores. Aí entra em outra seara, do tipo, qual que é a maior objeção que eu escuto de gestores de vendas para treinar os times? Aqui o time não tem tempo. Pô, como assim? Né? Cara, a gente recomenda 2 horas de treinamento por semana. Eu tenho certeza que os vendedores da sua equipe, eles ficam mais de 2 horas por mês no Instagram e no banheiro. Ou tomando um cafezinho. Ou tomando um cafezinho. Então, assim, cara, tem aqueles que são mais produtivos, né? O cara fica cagando no Instagram. Então, você tá economizando um pouco de tempo. Mas a realidade é o seguinte, cara, tem tempo. 2 horas por semana é 5% do tempo do vendedor. Então, é uma falta de experiência em gestão de pessoas para colocar isso como prioridade. Mas, enfim, é para isso que a gente existe. Graças a Deus que tem esse gap para a gente conseguir resolver como empresa. Indo naquela linha, né, que a gente estava conversando, né? Tem muitas coisas que, pô, são metodologias que você vai aprender ali dentro do ecossistema de vocês que você adapta, por exemplo, o setor de agro, dentro do seu setor. Só que tem uma diferença muito grande entre a venda ali B2B e a B2C. Qual que você vê que é a grande diferença entre esses 2 setores de vendas? Isso foi até uma decisão que a gente tomou logo no começo, né? Eu falei de foco, de nicho. A gente falou, cara, a gente é uma universidade de vendas para vendas B2B. Porque tem uma diferença muito grande aqui. Vendas B2B, em geral, elas são vendas complexas, né? Exato. Jornada mais longa. Jornada mais longa. O que me demanda de um vendedor no B2B? Eu preciso de um vendedor consultivo, né? O que é esse vendedor consultivo? É um cara que, primeiro, ele tem muito conhecimento de negócio, né? O que eu falei lá, ele precisa conhecer do negócio dele e do cliente. Ele precisa ter uma capacidade de influenciar um comitê de compras, né? E ele precisa saber gerar demanda dentro de contas maiores, onde ele não vai vender só uma coisinha, ele vai ter que manter um relacionamento ao longo do tempo. Isso é a característica de vendas B2B. Óbvio que dentro de vendas B2B você vai ter vendas mais transacionais, né? Então, sei lá, eu estou contratando, cara, sei lá, um softwarezinho que vai fazer emissão de nota fiscal de R$300. Cara, você fala com o vendedor, next, finish. Não tem muita consultoria por trás, apesar de que... Não tem muita venda consultiva. O cara ainda precisa explicar porque ele é melhor do que um outro. Mas, do outro lado, você tem vendas que são super complexas, de vender um projeto que vai demandar uma construção de escopo, né? Personalização nesse processo da vendas, que é a grande maioria das vendas B2B. Vendas cada vez mais transacionais, elas tendem a desaparecer, esse vendedor tirador de pedido. Isso vai ser substituído por bot, por inteligência artificial, por um e-commerce B2B. Já está sendo, né? Já está sendo, né? E cada vez mais. E do outro lado, esses vendedores mais consultivos, eles vão ser capacitados para isso. Um grande desafio das empresas é eu tenho um bando de vendedor júnior aqui, transacional, e eu preciso que esse cara faça uma venda complexa. Não acontece, né? E aí você cria um gap. Na venda B2C, é o inverso, né? O oposto. Você tem venda transacional e venda complexa, né? Do tipo, sei lá, você passou no farol, quer comprar uma bala. Você foi numa loja, você quer comprar uma camiseta, né? Beleza, apesar que hoje em dia comprar uma camiseta tá quase virando uma venda complexa, né? Tem camiseta de... Outro dia eu fui numa loja lá no... R$2.000. Fui comprar uma camiseta, o cara, eu falei, legal, gostei. Não, é linho, trançado, não sei o que. Não, custa R$800 a camiseta. Eu falei, porra! Tipo assim, o cara tem que saber mesmo. Tem que fazer toda uma ancoragem. A lã do Himalaia que o cara me vende essa camiseta. Mas, enfim, é uma venda transacional, né? Mas tem vendas que são complexas. O cara que vai te vender, cara... Um imóvel, que vai te vender um carro, que vai te vender pega um caso Prudential, o cara que está te vendendo
um seguro de vida, né? Um assessor de investimentos. Então, tem vendas B2C que são complexas também, que são muito parecidas com o B2B. Mas, no geral, a grande maioria da venda do B2C ela é uma venda de mais impacto e a maioria desses vendedores aqui, eles tendem a desaparecer. Vai sobrar ainda, óbvio, alguns vendedores B2C, mas que vão ser muito elitizados no seguinte sentido de vendas mais complexas, de mais valor, onde justifica você ter um ser humano fazendo essa informação. E vocês acham que, pensando nessa linha, né, que você acredita que não vai acabar sumindo, né? Vocês ainda acreditam que não vão para essa linha também do B2C? Cara, no futuro do conteúdo? Eu acho que o vendedor tem um papel de ajudar a educar o mercado, né? Nas minhas aulas, eu normalmente mostro uma pirâmide, que é o seguinte, você tem 3% das empresas ou das pessoas que querem comprar agora, né? Eu brinco que esse é o JQL, que é o Jesus Qualified Lead. É o cara que entra, preenche seu formulário e fala, me manda uma proposta que eu quero fechar agora. Pô, maravilhoso. Né? Eu já vi que você tem um dom para dar nomes. Você tem, cara, depois eu vou contar uma parte interessante sobre a parte dos nomes. Mas, cara, você vai ter lá 3% que quer comprar agora, né? É Deus que te mandou esse lead. Depois você tem uma meiuca ali, que é aquela parte que o cara que está buscando solução. É aquele prospect, aquele lead, que fala, eu tô olhando, eu tô comparando você e outro player. É mais difícil, né? Por exemplo, eu tô num momento agora, eu tô trocando de contador. Eu tô conversando com 2 contadores e como eu vendo, eu tô usando o papel como... Cara, eu tô vendo você e tô vendo o outro. Cara, eu nem pedi desconto, os 2 já estão baixando o preço. Mas, cara, o cara tá baixando o preço, o cara tá mostrando porque um quer melhor, porque o outro é pior, um tá me atendendo mais do que o outro. Só que, cara, ali tem briga. Então, é você contra N. Tem um espacinho abaixo disso, que é aquele cliente que, vocês são a primeira empresa com quem eu tô conversando. Cara, é outro mundo. Exato. Né? É outro mundo, é muito mais gostoso você falar com esse cara. Ele não tem referência, ele não entende como que é o produto ou o serviço, você vai dizer para ele quais são os atributos. Tudo para ele é muito novo, tudo para ele é novidade. Você vai dizer para ele tudo que ele precisa olhar como atributos relevantes. Toma cuidado com isso aqui, senão pode dar problema, hein? Beleza. Então, assim, você consegue, se você convencer esse cara, a chance de você ganhar muito mais. Tem uma estatística que se você é o primeiro fornecedor a falar com o lead, você tem 50% de chance de fechar o negócio, né? E por embaixo ali, que, cara, 60% quase das empresas e das pessoas, elas não sabem que tem um problema. E aí você fala, putz, então esse é um papel do marketing? Cara, mais ou menos, né? Porque, assim, óbvio que o marketing vai produzir conteúdo, enfim, vai tentar educar esse lead, vai nutrir e tudo mais, com anúncios, com conteúdo, com podcast, com o diabo que seja. Mas, cara, esse cara, invariavelmente, ele cai na mão do seu pré-vendedor ou do seu vendedor. Então, o papel do vendedor é educar o seu cliente desde a primeira conversa, não com o pensamento de que se esse lead é qualificado. Vou pegar no meu caso da Pipe Lovers. Cara, se cair qualquer gerente de vendas que vende no B2B, que tem mais do que 3 vendedores, ICP. Esse cara, ele é meu ICP. Pode ser que ele não compre agora por uma questão de timing. Tudo é uma questão de timing. Então, se você educou bem esse cara, você comprovou valor para ele, cara, ele tá lá na cabeça dele, assim, cara... Não é um lead perdido. Eu preciso colocar Pipe Lovers para minha empresa, fez sentido, só que agora não é o momento, porque a gente fez a convenção de vendas, ou porque eu já tinha contratado um outro curso, ou eu tinha uma plataforma, ou porque eu tô reformulando o time, eu não vou começar a treinar um time que eu vou reformular, mas em algum momento eu vou comprar. Então, a frase para um vendedor B2B é: esse cliente não vai comprar de mim agora. Em algum momento ele vai comprar. E aí entra essa história de você ser um bom educador, né? Então, acho que isso é o componente principal do tipo de vendedor que vai continuar existindo. Para uma venda transacional, cara, e aí às vezes pode ser para soluções mais complexas. Eu sou cliente do Google, da Meta, né, da AWS. Cara, nenhum vendedor deles falou comigo. Né? E, cara, talvez seja uma das maiores linhas de custo da minha empresa. Natural, né? E, cara, por quê? Mas porque é transacional. Cara, você vai lá, eu vou ter lá o... E teve muita educação antes, teve muita nutrição. Sim. Senão essa venda não ia acontecer. E, cara, mas assim, eles chegaram numa posição de mercado, assim, cara, você vai abrir uma empresa, você vai ter que ter o seu servidor de e-mail. Cara, o que você vai contratar? Pô, você vai no Google, é o óbvio, né? Ah, tá bom, talvez um dia você vire uma enterprise que tem centenas de usuários, aí beleza, aí vai bater o cara da Microsoft na sua empresa, que você obviamente já contratou a Microsoft também, né? Porque você tinha que ter o Office, o Windows, etc. Aí escreveu, opa, peraí, esse cara tá consumindo bastante de Office, de Windows, peraí.
Deixa eu ir lá. É nosso ICP. Deixa eu ir lá. E nesse cara falou, mas você usa o que de e-mail? Você usa a Google? Peraí, deixa eu fazer um combo. A gente usa Slack. Cara, só ver, assim, poucas empresas usam Slack no mundo de tecnologia, Sim. agência, até que bastante gente usa. Exato. Mas, cara, na realidade do mundo, o maior comunicador interno é o Microsoft Teams. Produto horroroso, Horrível. né? Horroroso. Horrível. Por que ele é o maior? Porque a Microsoft tem Mas uma das maiores forças de vendas enterprise do mundo. O cara foi nas grandes empresas e falou, meu amigão, você já tem nuvem comigo do Azure, você já tem Windows, você já tem Office, você não vai cancelar isso aqui. Você tá contratando Ele vai olhar o Slack, a última linha lá do contrato, que, pô, por mais tanto... por mais te dou de graça, só mata meu concorrente ali, entendeu? Então, assim, esse vendedor complexo lá na Microsoft, ele vai continuar existindo. Para dar um exemplo legal que aconteceu comigo essa semana, falando de vendedores complexos, né? Eu tenho um super amigo, ele é vice-presidente de vendas na Salesforce. Né? Legal. E aí ele me mandou, Pagô, tu tem um vendedor aí para me indicar? Tô precisando contratar um executivo de vendas Enterprise para Salesforce. Falei, legal. Falei, quanto tá pagando? Ele, de 30 a 45 pau. Falei, de fixo? Fixo? Ele de fixo. Eu falei, Caralho. rapaz, quanto é a meta de um vendedor Enterprise na Salesforce? De 2 a 4 milhões de dólares de incremento de receita recorrente anual. Não é o valor do contrato como um todo, é o valor mensalidade. do incremento de receita. Cara, assim, esse cara precisa incrementar... vamos colocar, se fosse 2 milhões de dólares, o cara precisa incrementar entre 10 e 12 milhões de reais de receita recorrente por... Cara, milhão. Você precisa vender 1 milhão de reais de receita recorrente por mês, mais ou menos. Isso é um perfil de um vendedor Enterprise. Você acha que alguém vai comprar um contrato de 1 milhão de reais de receita recorrente de plataformas de CRM no Next? Não. Não vai. Vai continuar existindo. Da mesma forma, você pode contratar Salesforce com Next. Você contrata o CRM lá diretamente online. Então, esse aspecto, né, do vendedor, o que o vendedor vai ser substituído, vai desde isso. Conforme você vai ganhando mais reputação, sua plataforma vai se desenvolvendo e qual é o perfil de cliente gigante que você quer buscar. Legal. E assim, como que funciona o ecossistema de vocês de vendas lá dentro? Vamos lá, a gente testou alguns canais, né, inicialmente. O nosso primeiro canal, você vai gostar dessa história também, nosso primeiro canal de aquisição da Pipe Lovers foi PLG, que foi o Palestra Led Growth, né? Eu, cara, dava muita aula, muita palestra, muito evento, eu falei, peraí, né? Deixa eu usar as técnicas da Anitta aqui, e quanto maior o palco, quanto maior a audiência, vou subir nesse palco. E assim, dava as palestras, entregava conteúdo, final da palestra, metia um QR Codezão lá no final. E eu queria ali consciência no público. Consciência, tô entregando aqui um conteúdo, esse QR Code a gente usa uma plataforma de WhatsApp que chama Chat Guru, né? Que é um patrocinador nosso lá, inclusive lá da Pipe Lovers. Cara, o lead cai ali e ele já é tratado automaticamente via bot. Eu não tenho um SDR para tratar esse lead, esse cara automaticamente cai com uma reunião agendada para o meu Insight Sales, né? E esse bot faz também follow-up nesse cara durante 15 dias até ele agendar uma reunião comigo. Então, esse foi o canal que a gente, cara, cresceu disparadamente em 2020. Fizeram isso por um ano. Cara, por um ano. Pra você ter noção, a gente, no último RD Summit, eu fiz uma palestra lá para quase 4 mil pessoas, né? A gente gerou, no dia da palestra, 1.500 leads nesse formato. No dia, a gente agendou 200 reuniões com o ICP. No dia. Né? Nesse modelo, praticamente falando com nenhum investimento de vendedor. Tudo bem que a gente tinha um stand ali no dia, com automação, basicamente. Cara, um mês depois, a gente foi para o evento da Zorro, né? Do Zorro CRM, o CRM Summit. Era um evento um pouco menor, lá em Floripa, né? Então, o RD deve ter hoje 20 mil pessoas. O CRM Summit deve ser um evento para 3 mil pessoas. A gente gerou 100 reuniões em um dia, usando essa mesma estratégia. Né? Então, esse foi o nosso primeiro canal de aquisição. Uma pergunta ainda sobre esse canal. Como é uma automação que agenda a reunião, qual que é a taxa de comparecimento? Ela é menor do que um vendedor? Você acha que cria um compromisso se é um humano conversando com a pessoa e agendando? Ou você acha que é a mesma taxa? Na média, cara, na minha história, eu diria que uma taxa de no-show padrão é uns 10% de um pré-vendedor que fez um bom agendamento. Né? 10%? 10% é uma boa taxa de no-show. A gente tem uma taxa de no-show de mais ou menos 20%.
Beleza. Né? Porque a gente faz muito esse trabalho da automação. Agora, nesses eventos, a gente adotou uma outra técnica que foi muito matadora. Por exemplo, você acha que pagar R$20 para ter uma reunião qualificada é caro? Não, muito Então, barato. esse é o custo para o meu livro, né? Eu escrevi um livro ano passado, que é o Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Então, esse cliente que agendava a reunião com a gente, passava no nosso stand e falou, cara, se é um lead qualificado, toma aqui meu livro com a dedicatória. Toma aqui, ó. E a gente tava vendendo o livro no stand. Ó, o livro custa R$59 para o cara comprar o livro. Ó, mas estou te dando o livro aqui com a dedicatória e tal. Mas você vai fazer a reunião comigo, beleza? Então, se o cara dava no show, a gente falou, ó, cara, tá tudo bem você não participar da reunião. Só devolve o livro. Só segue o Pix de R$59 pro livro. Então, assim, se o cara não fizesse a reunião comigo, ele me pagava. Cara, teve 2 caras que falaram, pô, tô fudido aqui, não é o time, eu vou fazer o Pix do livro, cara. Teve cara que o cara pagou pra não fazer a reunião com a gente, né? Criando compromisso, né? Criando compromisso. Cara, pô, foi lá, tá, assim, era muito... Isso, cara, aumentava muito a taxa de conversão. Isso entra num outro aspecto, né? Que a gente tem aula sobre isso na Pipe Lovers, que é uma estratégia para você fazer geração de demanda em eventos. Eventos é o seguinte, vou fechar o stand lá e tô perto do meu concorrente, vou distribuir um folderzinho e vou dar brinde. Cara, tem um pavor de brinde. Só atrai... custo, logística, atrai o cara ruim. Cara, não, o nosso brinde lá era o livro. E a gente só dava o livro se o cara fosse um lead qualificado. Mas eu sou um analista de marketing aqui. Legal, custa R$59. Pode levar o livro, custa R$59. Isso aqui eu vou anotar, hein? Então, cara, assim, isso foi um negócio que pra gente, tá assim, a gente tem um pré-evento, que a gente comunica todo mundo que tá no evento. A gente faz uma prospecção em todas as empresas que vão estar no evento. Todos os eventos que tem um esforço de conseguir alguma palestra ou algum talk ou alguma exposição para gerar um buzz dentro do evento. E a gente faz um efeito de captura e depois tem o pós-evento, né? Idealmente até fazer uma oferta relacionada ali com isso. Então, cara, fazer esse tipo de ação... Depois do evento, aí você já tem um contato ativo com o vendedor dentro... Sim, aí depois do pós-evento, assim, às vezes você captura um monte de lead que eventualmente não converteu ainda, né? Lembra que eu falei, né? Das 4.000 pessoas que viram a palestra, 1.500 viraram um lead, né? Então, eu preciso ativar esses caras de alguma forma. Então, tem uma parcela grande. Você perguntou quais são os meus canais de aquisição. O primeiro é o Palestra Led Growth. O segundo... Adorei o nome. Isso é muito bom, brother. Eu vou te chamar quando eu precisar dar um nome. Nesse eu tenho que dizer que eu tô plagiando. Quem inventou o Palestra Led Growth foi o Felipe Spina, da Maestro ABM. Sim, né? sim. Mas aí, cara, nosso segundo maior canal é o reengajamento de lead. Assim, cara, em 2024 a gente investiu rosca de mídia paga. Então, assim, a gente capturou muito lead no orgânico, educando esse lead nas minhas aulas, nas minhas palestras, e depois era um trabalho de reengajamento do lead. Por quê? Cara, a gente sabe que se o cara é um gerente de vendas, ele precisa treinar o time dele. Ponto. 1 hora, ao longo dos próximos 12 meses, esse cara vai precisar de mim. Então, esse foi o nosso segundo canal. Hoje representa uns 30%, 40% das nossas oportunidades. Aí a gente começou a criar um novo canal no meio do ano passado, que é um canal de vendas indiretas. A gente... viu que tinha uma oportunidade de mercado. No Brasil tem entre 15 e 40 mil consultores de vendas. Né? Você fala, porra, tudo isso deve ter desde o Zezinho da esquina até caras muito bons, né? Pega, cara, a Receita Previsível, tem o DNA de vendas, tem grandes consultorias que fazem esse trabalho. Então eu falei, cara, legal. O cara que é um consultor de vendas, esse cara quer ganhar mais autoridade, né? Esse cara normalmente ele não tem muita visibilidade digital, o consultor de vendas médio, ele tem ali uma base de 30, 40, 50 clientes que ele foi conquistando ao longo do tempo dele. Eu quero me aproximar desse cara. Então a gente criou um programa de embaixadores da Pipe Lovers, que é onde a gente tem uma relação com consultores de vendas. Esses consultores, eles têm um trabalho de identificar oportunidades para a gente, mas o nível de expectativa nossa é que o cara traga de 2 a 3 oportunidades por mês, que vai ter uma taxa de conversão altíssima, porque o cara já é um consultor da empresa para venda. Fala, contrata essa plataforma aqui, taxa de conversão altíssima. E do outro lado, a gente entrega um benefício para esse cara que ele não consegue hoje, que é uma plataforma de visibilidade. Então, toda semana, toda sexta-feira, eu tenho o que a gente chama de Pipe Lovers Class, que é um dos embaixadores dando uma aula sobre qual é o tema que eles mais dominam, né? Então, ele está se expondo para todos os meus clientes, que hoje são 300 empresas, 3.000 alunos, tendência a gente chegar em 1.000 até o final do ano. Esse cara ali criou um palco para ele conseguir captar novos clientes. A gente também paga uma remuneração recorrente para esse cara. Então, a gente começou a criar
esse programa de canais. A gente sabe que demora de 12 a 24 meses para maturar esse programa, mas hoje ele já representa ali entre 5% e 10% das nossas vendas. Já né? é um número expressivo. Ainda a gente está investindo, mas sabendo que vendas indiretas demora de 12 a 24 meses para maturar. Ponto importante aqui sobre isso, né? Imagina o seguinte, tem 16 a 40 mil consultores de vendas no Brasil. Vamos supor que seja 20 mil. Vamos supor que dos 20 mil, 2 mil prestem. Tá. Vamos supor que dos 2 mil, 10% vire meu embaixador. 200. Vamos imaginar que dos 200, um quarto deles me traga um cliente por mês. 50. Cara, são 50 clientes Sim. vindos de, cara, um esforço de um outro canal que vai ter um custo de aquisição. Não é nem mais barato, mas eu não preciso fazer um investimento upfront, né? Porque eu só vou pagar o meu custo de aquisição desse cara vai ser depois, né? Principalmente no comissionamento. Mas estamos criando esse segundo canal. E agora a gente está apostando ali num terceiro canal que é a gente começar a fazer a criação de... Enfim, trabalhar agora, finalmente começar a trabalhar com mídia paga, dado que a gente já validou o produto, né? Já validou a oferta, já sabemos quem é o ICP, já temos caso de sucesso. Pô, já tem uma história para contar, né? Não é aquela coisa assim, pô, você é impactado por um anúncio, aí você clica no site e fala, puta, que porra é essa? Nunca ouvi falar. É isso. Hoje o cara entra lá na minha página minha company page no LinkedIn, que o cara que tá no corporativo vendendo B2B... Tem conteúdo, tem prova social. Tem 12 mil seguidores. Pô, peraí, pipeline, 12 mil seguidores. Já ouvi falar. O cara entra lá no meu Instagram, pô, agora tem lá quase 18 mil seguidores. Pô, beleza. O cara entra no nosso Instagram, pô, legal. Não é a bodega da esquina, né? Então, assim, a gente agora acredita que o ecossistema ele tá bem organizado nesse sentido. É isso, né? O Guilherme da Orgânica que trouxe isso pra gente no último episódio, que é exatamente isso, né? O outbound, ele começa a ser muito mais eficiente quando o cara tem consciência de quem é você. Claro. É como o exemplo que ele colocou. Pô, se o Ronaldinho Gaúcho chegar aqui e bater na porta, pô, todo mundo vai abrir a porta pro cara, vai atender, oferecer água, não sei o quê, porque é o Ronaldinho Gaúcho. Agora, a partir do momento que você não tem brand, não tem marca, não tem ali uma audiência, né, considerável, você acaba tendo uma efetividade menor no outbound. Né? Exatamente. Legal. E o seguinte, ó, seguindo aquela linha lá da estratégia da palestra, eu acho que, assim, uma das dificuldades de venda B2B é a gente ter comparecimento nas reuniões, né? Uhum. Que tipo de follow-up que você vê que é o ideal pré-reunião? Eu já vi alguns gatilhos de você falar, de mandar um pré-material para esse cara, de alimentar ele com, às vezes, até algum tipo de conteúdo ali no próprio WhatsApp mesmo, ou ter um tipo de aviso. Como que você vê hoje que é o modelo ideal aí de follow-up? Cara, para ter uma taxa de comparecimento maior. Eu tenho uma tese, assim, que é uma tese que a galera não gosta muito, né? Eu acho que a venda, ela não acontece no final. A venda acontece na raiz, né? Assim, não é a pontinha da folha, é a base da raiz. Então, ou seja, se você está preocupado com vendas no final, eu quero fazer meu time negociar melhor, o meu time contornar a objeção melhor, o meu time fazer o pitch melhor, garantir a reunião. Cara, na verdade, tudo tá lá no começo. Como foi sua abordagem nesse cara no momento da prospecção, né? Quando eu era vendedor, eu não usava um CRM, eu tinha uma planilha de Excel que tinha onde eu encontrei esse lead e por que eu estou ligando para ele. Então, pô, eu estou te prospectando, Matheus. Olha, eu te prospectei porque eu converso com donos de podcast e eu quero falar com você porque eu tenho uma solução específica para donos de podcast com um exemplo A, B e C, e eu acho que isso pode resolver esse problema que donos de podcast têm. Vamos conversar sobre isso? Cara, peraí. Esse cara veio falar comigo por um motivo que é genuíno, ele vai resolver o meu problema, que potencialmente eu tenho esse problema. Você falou, opa, me interessa falar sobre isso. Às vezes esse cara vem com uma abordagem muito vendedora zona, você fica até puto. Você fala, cara, eu tenho esse problema, mas eu não quero falar com esse cara. Tipo, o cara parece que tá querendo me entubar um negócio. Aqueles caras que dão aquele pitch challenger mal feito, o cara já vem enfiando o dedo na sua ferida, assim, tipo, cara, assim, tua empresa vai quebrar se você não fizer isso. Cara, peraí, né? Minha empresa tá indo bem, né? Eu quero comprar, eu tenho uma dor que vai me ajudar a potencializar e resolver esse negócio. Então, acho que quando você faz essa abordagem bem qualificada no começo,
todo o resto fica mais fácil. Tudo começa errado. Quando começa, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Isso aí. Você vai começar esse processo. Então, cara, beleza, entendi, Matheus, que você faz sentido aqui pra gente ter uma conversa, entendi que você tem uma dor. Cara, quando que você pode conversar? Qual que é o melhor momento? Cara, vamos agendar. Você tem que agendar num horário que seja bom pra esse cara e que ele vai estar ali comprometido com você. Ele já vai diminuir ali. Aí tem gente assim, que, cara, não manda invite para cliente, não pega o WhatsApp do cliente na hora que faz o agendamento. Agendou por e-mail, não tem o telefone do cara. Ou agendou por WhatsApp, mas não tem o e-mail que esse cara usa, não vê se esse cara usa o coisa. Então, e aí você tem que ter uma curvinha de relembrar esse cara sobre a reunião. Um exemplo muito simples. Você mandou um invite para o cliente. Ele não respondeu. Cara, você mandou um invite pro cara. No dia seguinte, ele ainda não te respondeu o invite. Ô, Matheus, eu te mandei invite para nossa reunião. Você recebeu? Você tá confirmando? Cara, só dá o aceite ali, porque a gente aqui... Cara, às vezes tem um problema do cliente não poder. Se você não puder, me avisa. Um dos grandes erros de vendedores é não querer abrir uma porta de saída pro cliente. Cara, abre uma porta de saída. Se esse cara não for fazer a reunião com você, fala, cara, se você não puder, me avisa. Se você não quiser comprar de mim, me avisa. Então, se você falar pro cara que ele pode te avisar que ele não puder participar da reunião, ele vai te avisar. Isso é interessante, né? Porque assim, você fica, aí você mete mó pressão. Não, porque o meu consultor aqui tem pouca disponibilidade. Foda-se seu consultor, então tá bom. Você que tá querendo me vender. Você que tá querendo me vender, você tem que tentar se adequar à minha realidade, né? Então, acho que é isso. Você tem que dar uma porta de saída pro cliente. Mas, óbvio, você vai confirmar se ele agendou o invite. A gente usa o Chat Guru para fazer um reminder para esse cliente. Faz um reminder mandando o link onde que ele tem que entrar na reunião. Tem caras que não estão... Tem certos perfis de clientes que não estão acostumados a usar invite, né? De calendário e não sabe usar isso. Manda um e-mail no começo do dia, reforçando, hoje temos essa... Ou seja, você vai fazer ali uma nutrição desse cara para ele aparecer e se ele não aparecer nos primeiros 10, 15 minutos, você manda... Cara, imagina que você teve um aqui... Você tem interesse de remarcar? Porque se o cara não tiver interesse... De novo, dando a... Você vai dar a porta de saída. Porque se esse cara não tem interesse... Às vezes você tá insistindo ali. Vamos lá. Por que chama funil de vendas e não cilindro? Porque é um funil. Se fosse um cilindro, tudo passava. Todo mundo que você fala ia comprar, cara. Não é assim. Então, vai ter pessoas que vão desistir ao longo do processo. Não significa que ele não é um lead qualificado. Ele é um lead qualificado que agora não tem interesse. Volta lá para uma regra de nutrição. Isso me lembra de um outro tema, cara. Assim, tinha um vendedor que trabalhou comigo no LinkedIn que ele era muito bom em fazer... Cara, ele tinha um ciclo de vendas muito curto e ele conseguia fechar muito rápido. É ciclo curto e alta taxa de conversão. Ele começava a reunião e falava o seguinte: olha, a gente vai fazer essa reunião aqui, no final eu vou te fazer uma pergunta e vou te dar 3 possibilidades. Sim, quero comprar agora, me manda o contrato. 2, não faz sentido para mim, não tem interesse. 3, gostei, acho que faz sentido, mas preciso avaliar mais coisas. Na média, 10% comprava na hora, 10% já dava um não de cara, 80% ficava ali... Meio termo. Muito bem. Claro, normal. O que você precisa avaliar e com quem que você precisa falar? O cara terminava a reunião já sabendo o que ele precisa resolver depois. Puta, cara, eu gostei, mas eu não tomo essa reunião sozinho. Eu preciso do meu sócio. Muito bem. Quem é o seu sócio? Como que a gente marca uma reunião para falar com o seu sócio? Ou, cara, gostei, interessante, mas eu preciso validar se eu tenho orçamento para isso. Muito bem. O que você precisa fazer para validar? Ou, muito bem, gostei, mas eu preciso ver se isso operacionalmente funciona com o meu time. Quem são as pessoas do seu time que vão usar? Então, quando você coloca essa situação, fica mais fácil de você saber sim, não e qual que é o meio do caminho. Cara, isso te dá uma produtividade bizarra. E aí, no final, você fala pro cara o seguinte, ó, o meu papel é ser vendedor. O meu papel aqui é fechar negócio com você. O seu papel, você não tem obrigação nenhuma. Só que assim, enquanto você não me disser que não vai comprar, meu amigo, eu vou te fazer follow-up, tá? E você avisa o cliente, cara, tá tudo bem se não comprar de mim. Inclusive, a maioria das empresas não compram. De cada 10 caras que eu falo, 4 compram, 6 não. Tá tudo bem. Você é um dos 4 ou um dos 6. Tá tudo bem, cara. Quanto mais rápido eu achar os 6, mais tempo eu consigo ter para fechar os outros 4, né? Isso faz parte cara, do isso negócio. É muito interessante, né? Porque eu dentro das nossas empresas, eu trabalho um funil totalmente diferente, que eu tento deixar o cara dentro do funil o tempo todo. Então, por exemplo, hoje o nosso funil, ele é o cara que virou lead. Depois eu tenho a reunião
agendada, né? Uhum. Aí depois eu trabalho a reunião comparecida, certo? E depois a gente já tem basicamente aqui o fechamento. Uhum. O que aconteceu? Teve uma época que a gente viu que a gente tinha muito lead, muita reunião agendada, só que o cara não comparecia na reunião. Aí a gente começou a pegar ali algumas coisas pra ajudar fazer o básico pra ajudar nisso. Uma das coisas, pô, avisar o cara antes. Então tem uma automação tanto de e-mail, não só depender do Google Agenda ali, mas ter uma automação de e-mail, como também mandar pro cara um dia antes e durante o dia ali, confirmando a reunião, né? E aí a cópia era o seguinte, pô, opa, tudo bem, Gustavo? A gente marcou a reunião às 14 e tudo mais. Cara, tá confirmado? E a gente viu que a gente dava o quê? O gap. Daí o cara tem a alternativa de sair. Uhum. Não tá confirmado e tal. Parece que você não criou realmente um compromisso com o cara e você dá a margem pro cara cancelar. Tipo, tive um problema. Exato. Tudo o cara vai arrumar é uma desculpa. Ok, vamos E a gente tinha uma taxa de conversão ali de reunião comparecida. Depois a gente mudou essa copy e começou a colocar assim, opa, tudo bem, tô passando só pra te mandar o link da nossa reunião que tá confirmada às 14 horas. Hoje eu preparei um material pra gente trocar uma ideia e tal. Pô, tá aqui o link. Então a gente já não dava alternativa pro cara ir pra reunião, né? Não ir pra reunião. E aí a gente aumentou a nossa taxa de reunião comparecida. E eu acho que é isso, né? Muitas vezes eu não tinha pensado nessa perspectiva. Às vezes a gente tá consumindo mais tempo do nosso vendedor, porque tá gerando muito mais reunião, só que não é reuniões qualificadas. Cara, e aí ele acaba perdendo tempo pra... Esse é o ponto. É um funil de vendas. Vai ter gente que vai sair. Quanto antes você abrir a porta pro cliente que não vai comprar sair, menos energia você tá gastando. Mas aí, exatamente isso eu acho que o insight, sabe, Gustavo? Eu acho que muitas vezes a gente fica trabalhando muito em otimizar para aumentar a taxa de reunião comparecida, para aumentar a taxa de lead para reunião, sabe? E a gente não pensa em peneirar mesmo, não é? É como você colocou, não é um cilindro, né? É um funil e a gente tem que ir tirando aqueles que não fazem sentido. Às vezes a gente tenta otimizar tanto e acaba gerando mais reunião comparecida, só que são reuniões que não são tão qualificadas. E sabe que é um negócio muito louco, cara? Por exemplo, assim, a maior parte dos meus leads hoje, cara, assim, eu no G4, eu dou aula para umas, talvez 400, 500 pessoas por mês. Então tem uma quantidade grande de leads que vem de lá, que capturam. E, cara, na minha cabeça, eu nem tinha olhado esse número, eu olhei faz acho que umas 2, 3 semanas. Falei, cara, qual a quantidade de clientes que vem das minhas aulas? Eu imaginei que seria a maior parte dos meus clientes. Porque era da onde vinha a maior parte dos leads que eu conseguia medir. Aí, cara, fui lá no final, não tinha essa mesma representatividade. Então, o que significa? Ainda tem muita gente... Cara, o cara viu uma aula minha de 4 horas. Porra, bicho. Assim, modéstia à parte, minha aula é boa. Então, assim, o cara vê a aula e fala, porra, que animal. Eu quero fazer uma reunião com esse cara. Cara, quero botar um negócio desse cara aqui pro meu time. E aí, às vezes, no meio do caminho, o cara não tem fit, não faz sentido, não tá no timing, tem 1 milhão de outras coisas. Você participa hoje das reuniões? Não, eu participo de nada. Já tem o fluxo ali, já tá rodando. Então, assim, o cara, ele vira um lead naturalmente, porque ele tá encantado, ele tá no calor do momento, ele tá no G4 ali porque ele quer acelerar a empresa dele e tal. Você vê um grande número de leads. E aí, a hora que a gente vai pra prática, ou esse cara era um bad fit, né? Não tinha sentido com a nossa base, N motivos. E aí, tem outros canais que eu tenho muito menos volume, mas que tem uma taxa de conversão muito maior, né? Então, assim, não necessariamente, então significa que o canal de aquisição para você de aulas no G4 é ruim? Claro que não. É um canal muito bom. Só que ele é um canal que me demanda muito esforço, né? Primeiro é o meu esforço lá de dar a aula e capturar o lead, depois tem o esforço de fazer muitas reuniões e ele converte uma quantidade de leads. Então, você vai ter canais que são mais eficientes, que te trazem uma quantidade boa de clientes, e você vai ter outros canais que são menos eficientes, mas eles contribuem relativamente com o seu resultado. Então, essa é uma mistura de tudo. Então, tem que tomar muito cuidado onde você está buscando eficiência no funil, porque às vezes, cara, você não está dando espaço para esse cliente sair dentro do processo, sabe? Legal. E assim, Gustavo, todo final de semana a gente dá curso de tráfego pago, né? E a gente vê ali 80% do nosso público é empresário. E os caras estão buscando gerar mais demanda através de tráfego pago, sabe que, pô, é uma coisa que é eficiente. Muitas vezes já fazem, mas não tem tanta efetividade realmente no que eles estão fazendo, estão buscando conhecimento, né? E aí, quando você vai conversar com esses caras, o básico
A base para um time de vendas não tem, Uhum. né? E o que eu considero hoje a base? Que eu quero ouvir de você também, o que você considera, né? Eu considero você ter um pitch muito bem desenhado, certo? Eu considero você ter uma matriz de objeção ali para você conseguir... o vendedor ter uma base ali, né? Para cada vendedor responda de forma igual ali todas as objeções e quebra essas objeções de forma igual, né? E considero ali você ter um funil muito bem desenhado. Muito claro. E você acompanhar isso com as métricas, né? Que muitas vezes o cara não sabe qual que é a taxa de reunião que ele teve. Qual que é a taxa de conversão de reunião para venda de cada vendedor. Então ele não sabe. Às vezes tem um vendedor dele que tá fazendo 10 reuniões e fecha 2 vendas. Tem outro vendedor que faz 10 reuniões e fecha 5 vendas. O que esses dois estão fazendo de forma diferente, né? E muitas vezes eles não têm essas métricas. O que você considera a base ideal, certo? Para um time de vendas ali, para um cara que tá começando, vamos dizer assim. Cara, Porque pode parecer meio absurdo, mas, cara, eu tenho esse contato e eu sei o quão absurdo é. Os caras não têm a base, não sabem o script de vendas. Não, assim, cara geram... Cara, eu sou muito mão de vaca, né? Cara, assim, eu brinco assim, né? Que o melhor jeito de você ficar rico é não gastando dinheiro, né? Então, cara, eu sou mão fechada. Cara, tem muita gente que mete um caminhão de dinheiro em mídia paga, uns criativos tosqueira. Cara, o cara enche, cara, um funil de lead surreal, né? E, puta, às vezes cai no WhatsApp do cara, pessoa física. Bicho, e aí? Né? Então, acho que a primeira coisa é processo. Né? Processo. Qual é o básico para você conseguir ter eficiência dentro de um processo comercial? Você precisa ter um processo muito bem definido, né? Isso você já tá chamando o processo ali, até o canal de aquisição, talvez. Vou pegar assim, desde que eu tenho o lead, né? Pra gente entrar nesse detalhe. Então, cara, o que você chamou de funil, para mim é o processo. Cara, quais são as etapas do processo? O que eu tenho que fazer em cada uma dessas etapas? Quais são os gatilhos, né? O que eu tenho que buscar para mover esse cliente ao longo do funil? Então, eu vou qualificar, eu vou fazer uma reunião, eu vou mandar uma proposta, eu vou negociar, né? Vamos supor que seja ali um funil muito simples. O segundo, eu tenho que ter uma oferta muito clara. Qual que é a minha proposta de valor e oferta para esse cliente? Porque se o cliente caiu aqui, cara, o vendedor, ele tem uma capacidade cognitiva limitada. É o pitch ali, né? É o pitch, né? O que você chama de pitch, para mim, é ter essa oferta bem clara. Cara, o cliente caiu aqui, o que eu vou vender para esse cara? Olhei, vi o cliente, entendi a dor, é caminho A, caminho B, caminho C ou rua. Então, precisa ter essa oferta muito clara. Tem empresa, vamos ver o que a gente pode fazer por você. Aí fala, mas se eu tenho produto é fácil. E se eu vendo serviço? Serviço também tem que estar bem empacotado. E o terceiro ponto são métricas, né? Definir quais você vai... Quais são as métricas? Eu falo muito sobre gestão baseada em execução. Né? A pessoa fala, como é que eu faço para vender mais? Venda é resultado. Para vender mais, você precisa medir o que você tem que fazer para vender. Quantas ligações, quantas oportunidades, quantas propostas enviadas. Isso você vai mensurar todo dia. Por exemplo, eu gerencio a minha empresa com um indicador. Número de reuniões agendadas por dia. Hoje, nosso cenário atual, a gente tem uma meta de agendar 9 reuniões por dia. Se agendar 9 reuniões por dia, eu bato a minha meta do mês. Por quê? Eu já sei qual que é a taxa de no-show. Da taxa de no-show, eu já sei quantas oportunidades vão acontecer como reuniões. Dessas reuniões, eu sei quantas vão para proposta. Olha como fica muito quantas propostas. Então, assim, cara, qual que é o meu esforço de gestão? Olhar se todo dia está gerando as reuniões. E qual que é a minha conversa todo dia com o meu head de receita? Cara, e aí? Quais são as nossas ações para gerar reuniões qualificadas todos os dias? Pronto, cara, essa empresa cresce 15% ao mês faz 18 meses. Legal. Por quê? Eu preciso mexer, óbvio, aí depois tem que olhar o meu gargalo. Eu tô gerando muita oportunidade, tá faltando vendedor, tá faltando pré-vendedor. Né? Aí você vai olhar quantos recursos você precisa dentro desse funil. Né? E acho que aí é o papel do gestor comercial, que é o grande desafio das empresas. Né? A maior parte das empresas não tem um gerente de vendas que sabe fazer o seu trabalho. Né? O que é o trabalho de um gerente de vendas? Recrutar e reter um bom time de vendas, gerir um time baseado em métricas de execução e ele ter o desenvolvimento e o treinamento desse time. É isso que um gerente de vendas precisa fazer. Gerente tem que vender? O gerente tem que participar de reuniões de vendas para dar feedback para o seu vendedor para ele vender melhor. Você me perguntou, se eu participo de reuniões de vendas. Não tem que participar. Eu não participo. Porque, cara, se eu tiver que participar da reunião de vendas... Seu processo não está bem desenhado. Eu não podia estar aqui. Exato. Porque se eu estou aqui por 2 horas gravando um podcast, é 2 horas que eu estou deixando de produzir vendas. E não dá. A máquina tem que viver sem mim. Legal. E, cara, IA.
que você vê que a galera tá utilizando? Vamos que lá, que vocês estão utilizando? tem uma discussão grande, cara. No começo do ano passado, eu gravei um podcast, né? E eu falei que... Eu não sei se foi um podcast, um post no LinkedIn, que eu falei que o SDR inbound, ele ia morrer. Né? O SDR, né? SDR é inbound e o BDR é o outbound. Cara, o SDR vai morrer, né? Aí teve o cara, eu duvido que o SDR vai morrer. Eu falei, beleza, me dá seu e-mail aqui, vamos marcar um invite pro último dia último dia útil de 2024, nós vamos falar. Né? O cara cancelou a reunião. Cara, assim, a evolução da IA foi bizarra. Então, o que eu tô vendo de uso de inteligência artificial? Tem um uso, acho que muito importante no processo de transcrição de reuniões. Né? Então, a gente, por exemplo... Isso é o que a gente mais usa lá dentro. A gente usa a Meetrocks na Pipe Lovers, né? Eles são parceiros nossos lá. O que eles fazem? O que a Meetrocks faz? Ela faz a transcrição, mais do que a transcrição da reunião, ela leva isso para uma plataforma que faz uma avaliação do que deveria ter acontecido dentro daquela reunião. Então, o cara qualificou o lead, ele mapeou a quantidade de vendedores, se ele já faz treinamento, enfim. Você cria o seu frame de avaliação desses vendedores, né? E a própria ferramenta dá um feedback para o vendedor e o próprio gestor consegue lá pesquisar. Por exemplo, eu posso entrar lá no Meetrocks para qual é a maior objeção que meus vendedores estão tendo esse mês para melhorar aqui. Então, eu como gestor, não preciso perguntar para o vendedor. A resposta já está ali dentro da IA. Tá? Legal. Acho que esse é o que mais eu tenho visto sendo usado. Obviamente, tem as soluções de chat GPT da vida, e agora o DeepSeek. Eu utilizo dessa forma. Eu uso o TLDV para fazer a transcrição. Aí eu treinei um agente do GPT, jogo a transcrição lá dentro, ele me traz os pontos que o vendedor não tratou e dá uma avaliação. O próprio TLDV ele tem um módulo que faz essa parte disso aí. Depois olha lá que você vai economizar essa parte do chat GPT, né? Que ele faz também essa avaliação do frame de ligação. O chat GPT, acho que é uma baita ferramenta para o vendedor. Lembra que eu falei, né? A coisa mais importante para o vendedor é entender sobre negócio. E o chat GPT, ele vira um catalisador para o vendedor aprender mais sobre negócio. Então, eu falo, ChatGPT, eu estou indo para uma reunião com uma agência de marketing que atende clientes no interior do Nordeste. Cara, me conta sobre esse mercado, potenciais desafios que esse cara está tendo e tendências com que ele está preocupado. Então, se o vendedor gastar, cara, 5 minutos no ChatGPT fazendo o discovery que ele faria com o cliente, o ChatGPT já vai dar muito insumo para ele para ter uma reunião mais qualificada. Como um especialista da área. Como um especialista. Tem uma pesquisa do LinkedIn, né, da área de soluções de vendas, que fala que os vendedores top performers são aqueles que pesquisam os clientes antes de... que mais pesquisam sobre os clientes antes de entrar numa reunião. Então, o ChatGPT ou o DeepSeek agora, outras ferramentas já vão ajudar muito dentro desse processo. Acho que tem um outro elemento meio óbvio de que, cara, a inteligência artificial está entrando dentro dos sistemas, né, de todas as plataformas que a gente usa para fazer as coisas mais otimizadas e te dar resumos e tudo mais. Agora, acho que o último ponto, que eu acho que é onde a inteligência artificial vai fazer a maior diferença, é na vida do gestor. Acho que a gente falou muito aqui hoje sobre qual que é o problema. Sim. Né? Assim, o problema está no gerente de vendas. Muita empresa tem gerente de vendas mal preparado. Porque esse cara é júnior, ou porque a empresa paga pouco, ou porque a empresa promoveu um vendedor que não tinha essa experiência. Cara, esse foi um dos meus maiores erros lá atrás, achar que, um bom gerente de vendas era o meu melhor vendedor. E qual que é o problema? Isso é normal de uma empresa... Qual que é o tamanho do seu time de vendas lá hoje? Hoje a gente tá num time bem reduzido, 3 pessoas. Então, isso é o normal, né? Trabalho com uma agência, é normal, eu vou ter 3... Cara, assim, você vai trazer o quê? Um gerente de vendas que veio de uma multinacional com sobrepreço. Cara, não, peraí. Faz sentido. O custo desse cara, eu contrato mais 3 vendedores e beleza. Então, uma empresa pequena, né? Você cai lá dentro, você tem as dores do meu ICP, que é esse cara, é o founder, que vendeu muitas vezes, né? Você participou dos processos de vendas, você começa a treinar alguns vendedores, mas você, como fundador da empresa, tem outras atribuições do que está necessariamente ali se relacionando com gerindo o time de vendas, fazendo aquilo que eu falei que é o trabalho. Você pode até estar envolvido em atrair, mas você não consegue gerir as métricas todos os dias e treinar eles com recorrência, né? E aí gera um problema, cara. Quem que eu vou pôr ali para fazer esse papel de gestão? Então, a minha recomendação para esses empreendedores, em geral, é, cara, o quanto antes você puder, traga um gerente de vendas com experiência em fazer aquelas 3 coisas. Atrair, gerir e treinar. Porque essa pessoa vai fazer esse trabalho bem feitinho todos os dias. Tudo isso para dizer que estão surgindo ferramentas de inteligência artificial que estão virando o braço direito do gestor. Por exemplo, a gente tem uma parceria com uma empresa que chama Predi.
que a Predi faz? Ela pluga no CRM e ela faz a avaliação de todas as oportunidades que estão no CRM e volta para o gestor e fala assim, gestor, do seu pipeline dentro do CRM, metade das oportunidades aqui tá podre. Em que sentido? Não tem o contato de todas as pessoas que deveria ter, não tá no pacing que deveria estar, tá faltando, tá com um prazo aqui, tá fora do prazo que normalmente fecha. E aí tem dois caminhos, ou realmente ela tá podre, ou o vendedor não tá com aqueles dados totalmente atualizados. Cara, isso aqui, o segundo ponto que eu falei, gerir a execução do vendedor, isso aqui a inteligência artificial vai fazer. Então, a Predi está fazendo isso já, né? É uma plataforma nova, foi fundada pelo Maurício Vergani, foi um cara que teve, muita experiência aí no mercado B2B, junto com o Fausto lá, que é um co-founder junto com ele. Então, esse é um tipo de tecnologia que eu acho que vai revolucionar muito ao longo desse próximo ano, né? Imagina, né? Isso não tem ainda, se alguém tiver essa ideia, depois me executar essa minha ideia, eu vou dar grátis essa ideia aqui, né? Cara, imagina se você tiver um agente de AI que ele tá monitorando a agenda do seu vendedor. Certo. Teve um no-show. Pum! Abriu 1 hora na agenda do vendedor. Imagina se ele receber imediatamente uma mensagem. Ô, vendedor, você acabou de tomar um no-show, né? Que merda. Cara, vamos aproveitar essa 1 hora para você mandar essas 3 propostas que estão pendentes? Ou, atualizar o... como você tá com pouco pipeline, liga para essas 20 contas aqui, tenta agendar uma reunião. Cara, real time. Alguém plugado na agenda, vendo qual que é a prioridade do que esse vendedor deveria estar fazendo e, no final dessa 1 hora eu vou te perguntar se deu tudo certo, tá? Você tem alguma dúvida que eu posso te ajudar? Porra! Por que acontece quando o cara toma no-show? Pô, que merda, tomei no-show. Vou tomar um café. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp, Reels, 15 minutinhos de Reels, né? Vou dar uma olhadinha lá se o Palmeiras contratou um 9, provavelmente não contratou. Neymar né? foi pro Santos. Neymar foi pro Santos, né? Então, assim, cara, esse é o dia a dia de um... esse é um gap, cara, e aqui tem muita improdutividade. Então, eu acho que o que teve pro SDR, que já teve para marketing na produção de conteúdo, eu não acho ainda que a inteligência artificial ela vai resolver a dor do vendedor. A gente usa lá o Mitrox. Mas no pré-vendedor? A Mitrox, ela ajuda a treinar, dar o feedback, ainda tem um elemento humano que o cara precisa ir lá e processar aquela informação e colocar em prática. Tem um problema cognitivo desse vendedor. Mas esse assistente do gerente começa a mudar o patamar da gestão de vendas, porque uma equipe de vendas de alta performance tem líderes fenomenais. Cara, a gente falou rapidamente de futebol, eu sou torcedor doente do Palmeiras, né? Cara, os maiores times de futebol que você lembrar na história tiveram times incríveis. Cara, pega lá os times do Guardiola, pega o Palmeiras do Abel Ferreira, pega o São Paulo do Tele Santana, né? Foram poucos times que tiveram foi lá, teve um Neymar, teve um Pelé, craque, né? Teve um Messi. Cara, beleza, você até pode ter um superstar, mas você não pode depender de ter um cara desse e precisa ver se você tem dinheiro para pagar esse cara. Agora, se você tem um bom gestor, ele faz milagre, ele consegue mover o time, ele cria um sistema de jogo, ele cria um sistema de trabalho que muda a sua organização. Então, acho que esse é um elemento fundamental para empresas que querem ter equipes de vendas de alta performance. E você vê hoje, você que está mais próximo ali desse ecossistema dos próprios alunos, você vê que eles estão tendo essa consciência de como eu posso otimizar o meu processo de vendas ou ganhar mais efetividade aqui com o IA? Eu acho que acho que essa é a grande provocação, né? A provocação que eu faço para muitos dos membros da Pipe Lovers, para os alunos do G4 é como que eu evoluo todos os dias, né? Tem muita gente que fala, qual ferramenta de IA que eu tenho que colocar dentro da minha operação? Essa pergunta está errada. Qual é a pergunta certa? Onde está o meu maior gargalo para crescer? Às vezes o seu maior gargalo para crescer é mudar o seu modelo de remuneração. Tem muita empresa que trabalha com representante comercial, paga 5% de comissão sobre o recorrente, tá pagando 100 mil reais para um representante de vendas horroroso, que ele podia pegar aqueles 100 mil reais e contratar 20 vendedores ao invés de um. Cara, você está totalmente ineficiente. Você tem que mudar o seu modelo de distribuição. Tem outras empresas que estão fazendo outbound, não estão tendo resultado e poderiam estar fazendo investimento inbound, com mídia paga, com inbound. Então, acho que a principal pergunta, antes de qual ferramenta eu vou pôr, é onde está o meu gargalo. E aí sim, onde está o meu gargalo, que ferramenta que tem? Pode ser um CRM, pode ser uma plataforma de inteligência artificial, pode ser uma automação de chatbot, pode ser uma solução de sales engagement, pode ser um BI.
né? Ou pode ser, sei lá, um VoIP. Outro dia eu tava falando com uma empresa e falei, cara, ô bicho, seu problema é um VoIP que vai custar R$50. É isso. E tá resolvido. Então, não é qual ferramenta. A galera tem muito tesão Onde na é o ferramenta. gargalo? Onde tá o gargalo? Você tem que olhar o gargalo e, baseado no gargalo, pensar como é que você vai resolver. É muito melhor resolver gargalo com tecnologia e processo do que com gente. Porque Exato. gente custa caro para trazer, para treinar e elas vão embora. Processo e ferramentas são um pouco mais perenes no nosso negócio. E viram um ativo ali da própria Viram um empresa. ativo. Agora é o seguinte, pra gente ir caminhando aqui pro final. Para um gestor de sucesso e para um vendedor de sucesso. A gente já conversou bastante, né? Você colocou ali os pontos, mas o que você vê ali que para 2025 eles têm que focar? Bom, para um gestor de sucesso, precisa comprar meu livro, Arquitetura de Vendas de Alta Performance. Boa. Brincadeira, não compra agora, porque tô com um problema lá na Amazon que deu pau lá no... Não, até sair o episódio vai... até sair o episódio, espero que já esteja resolvido. Boa, né? a gente bota o link aqui. Brincadeiras à parte. Mas acho que assim, cara, o principal trabalho do gerente de vendas, agora, começo de ano 2025, assim, você precisa fazer o seu planejamento de vendas, né? Fazer o seu planejamento de vendas... A única certeza que você tem é que você vai errar, tá? Então, fiquem tranquilos, vocês vão errar o planejamento de vendas de vocês. Mas qual que é a importância de fazer o planejamento? Não só de definir as metas. É fazer um planejamento de vendas baseado num funil reverso. Quanto eu quero vender? E eu vou voltando para trás. Ah, eu quero vender tanto. Qual que é o meu ticket médio? Então, eu preciso de tantos contratos. Quais são as minhas etapas? Qual que é a taxa de conversão por etapa? Você vai subindo isso, você vai descobrir quantos leads você precisa lá em cima. Lembra do exemplo que eu falei? Cara, eu gerencio a minha empresa baseado em quantas reuniões eu tenho que agendar por dia. Legal. Então, eu sei o funil total, absoluto. Agora eu vou ter que olhar qual que é a capacidade dos meus vendedores, do meu time. Para ver se você não tem que contratar mais pessoas ou, pelo menos, planejar Exatamente. suas contratações. Então, para esse crescimento, quantas pessoas eu preciso contratar, quantas eu vou demitir. As pessoas esquecem de lembrar que as pessoas saem. Então, ao longo do ano, eu vou contratar tantas pessoas e tantas outras pessoas vão sair. Então, eu vou entender quantas pessoas eu preciso e eu vou fazer o meu funil de recrutamento de pessoas. Então, eu vou fazer esse planejamento de funil e vou fazer o recrutamento de pessoas. E a terceira coisa é montar um dashboard de gestão de atividades. O que cada pessoa precisa executar todos os dias? O cara tem que olhar para aquele dashboard e saber quantas prospecções, quantas reuniões, quantas propostas. Não faça essa pergunta para o seu time. E aí? Vai vender quanto hoje? Vai vender quanto esse mês? Isso não resolve nada. Quanto? Exato. E aí, tem a meta definida. Quanto que você vai executar esse mês? Essa é a pergunta mais importante de todas, né? Fazendo mais uma vez um paralelo com o futebol, né? Palmeiras jogou ontem, né? Foi 0-0 o jogo. Aí você vai olhar as estatísticas. Chutou 14 bolas, 0 no gol. Cara, óbvio que não ia vender. O que o cara vai voltar? O que o cara deveria ter voltado? Cara, vocês precisam chutar a bola dentro do gol, né? Na direção do gol. E tem um histórico. O Palmeiras tem um histórico. 20 tentativas de chute a gol para um gol. Cara, você não fez 20 tentativas de chute ao gol, você não vai fazer gol. Essa é a média do time. Então, cara, se você olhar, tem 90 minutos. Eu preciso chutar pelo menos 20 bolas no gol em 90 minutos. Você sabe que a cada tantos minutos você tem que chutar. A cada 5 minutos eu tenho que tentar dar um chute no gol. Um vai pra cima, um vai pra baixo, um é o cruzamento. Cara, é matemática a parada. Vai ter um cara que vai driblar o time inteiro e vai fazer um gol ali? Vai, mas se você depender desse cara, vai dar errado. Exatamente, porque o Palmeiras tá se ferrando nesse começo de ano. Toca a bola no Estevão lá, que ele vai driblar o time todo e vai fazer gol. Cara, às vezes vai dar certo, mas... Às vezes o cara não tá no melhor momento. Às vezes ele não tá no melhor dia, às vezes tem que combinar com os russos também, né? Às vezes o outro time bota 4 caras pra marcar esse cara. Então, é um jogo de métricas. Vendas é um jogo de métricas. Então, respondendo a pergunta do gestor, fazer o seu funil, calcular o seu capacity e planejar o recrutamento. E pro vendedor, saber o que é o seu dia feliz. O que é o dia feliz do vendedor? O que eu preciso executar todo dia? Quantas prospecções, quantas reuniões, quantas propostas, quantos follow-ups. Você tem que fazer isso todo dia. Você tem que terminar o seu dia com o CRM sem nenhuma tarefa atrasada. Se você fizer isso todos os dias, eu tenho certeza que você vai bater a sua meta. Caraca, hein? Hoje vai dar bastante corte, hein? Vai dar corte, cara. Eu ando treinando esse negócio de corte, entendeu? Hoje foi. O que eu anotei hoje aqui, ó. A última pra fechar. Você falou que eu sou bom de frases e tal. Na verdade é treino, né? Eu não era bom de frases. No começo do ano passado, eu falei, cara, pra fazer palestra de venda, você tem que
contar umas piadas, de contar umas histórias engraçadas. E aí eu provoquei tanto a galera, falei, pô, podia fazer um stand-up comedy de vendas e tal. Cara, resumo da história, ano passado eu fiz meu primeiro stand-up comedy de vendas, cara, no Floripa Comedy Club. Ano passado fiz o stand-up comedy de vendas. Dizem o pessoal que as minhas aulas são melhores que o stand-up comedy, né? Mas eu falei assim, gente, eu só tô fazendo isso aqui porque uma hora eu vou vender uma palestra. E eu vendi, cara. Amanhã eu faço a minha primeira palestra paga, que é um stand-up comedy de vendas. Então, assim, se você tá vendo esse podcast e tá precisando de uma palestra pra sua convenção de vendas, estamos aqui. Ainda passo um pouco de vergonha, tá? E não cobro tão caro por ela. Aí, ó. E tá gravado isso aí, porque eu quero ver depois. Cara, tem uns cortes, vai sair lá no meu Instagram, me sigam lá, @gupagoto, que a gente tá colocando esses cortes. Obviamente, a gente zoa muito a galera de marketing, né? Porque tem que ter um inimigo comum, mas tem umas histórias boas lá pra contar. E o Instagram da Pipe? O Pipe Lovers é o @pipelovers.br, tá? Sigam a gente lá no Instagram da Pipe Lovers. E também a gente produz muito conteúdo no LinkedIn, né? O nosso público tá muito lá no LinkedIn. Esses são os nossos 2 principais canais, então não deixem de seguir a gente lá. Pô, é isso aí. Obrigado por ter aparecido aí. Tamo junto. Foi muito legal o papo. Isso aí, galera. Então, se você assistiu até aqui, curta, comente aí o que você achou. Se quiser mandar alguma dúvida aí no chat pro Gustavo. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu!